Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com a disciplina Pedagogia Hospitalar e hoje nós vamos falar sobre o surgimento das classes hospitalares, tá bom? Então, as classes hospitalares, elas surgem, né, elas vão ser chamadas assim desde 94, lá na década de 90, sendo conceituada como um espaço dentro do ambiente hospitalar, na circunstância de internação temporária ou permanente, garantindo o vínculo com a escola, né, ou oferecendo o seu ingresso ao retorno ou retorno ao seu grupo escolar correspondente. A classe hospitalar, ela se caracteriza no atendimento em conjunto a várias crianças e adolescentes hospitalizados, ou em uma sala de aula no hospital, sem precisar separar por idade ou ano escolar, né? Pode ter uma classe específica, onde as crianças que estão internadas vão para esse espaço, ou essas crianças podem ser atendidas no próprio leito, onde elas estão de forma individualizada, tá? Então, vamos lá. Aula 2, né, o surgimento das classes hospitalares no Brasil. Nós vamos falar sobre o histórico do surgimento das classes hospitalares, vamos falar sobre os avanços da legislação brasileira, também vamos falar nessa aula sobre a inclusão escolar do aluno hospitalizado, alguns fundamentos e desafios, tá bom? Então, a educação já é batida essa questão, né? Ela é um direito fundamental de todas as crianças e adolescentes, independente da sua condição de saúde, tá? No entanto, para aqueles que enfrentam internações hospitalares prolongadas, o acesso à educação pode ser interrompido, né? Por questões de rotina, por questões de natureza de mudança de localidade, de espaço, às vezes é uma criança que mora na zona rural e vem para a cidade, comprometendo, assim, o seu desenvolvimento acadêmico e social, tá? Tendo em vista que ela está, de uma certa forma, excluída do espaço escolar, né? Que é o espaço primordial da educação. Nesse contexto é que vão surgir as classes hospitalares, iniciativas que visam garantir a continuidade do processo educativo durante o período da hospitalização. Nós já falamos na aula passada, né, sobre o Hospital Municipal Jesus, do Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu dentro do território brasileiro, né, as primeiras iniciativas das enfermarias pediátricas, tá? Então, o atendimento no hospital, ele visava oferecer atendimento educacional a crianças internadas por longos períodos, reconhecendo a importância da continuidade dos estudos, mesmo em ambientes hospitalares, tá? Então, essa primeira iniciativa, ela trouxe muitos frutos, né? Dentre esses, uma legislação adequada, também várias experiências que a gente tem aí de relatos pelo Brasil afora, tá? Após essa experiência inicial, né, a gente teve uma expansão e a consolidação, que são justamente esses frutos que eu acabei de dizer. Outras instituições passaram a adotar modelos semelhantes, ampliando o acesso à educação para crianças hospitalizadas. No entanto, a expansão das classes hospitalares também enfrentou desafios, como a falta de regulamentação por um grande período, né? E a escassez de profissionais capacitados para atuar nesse contexto. Aí eu gostaria de frisar com vocês que essa escassez de profissionais capacitados, ela nem deveria acontecer, porque a gente já tem há muito tempo, dentro da grade da pedagogia, né, do curso de pedagogia, uma formação, né, mesmo que de uma disciplina da pedagogia hospitalar, em que a gente vai ter aí mecanismos, encaminhamentos que podem trazer frutos desse campo de atuação. Porém,
vale dizer que essa escassez de profissionais muitas vezes é também por falta de especializações, né, de pós-graduações na área da pedagogia hospitalar, tá? Então, de uma certa forma, o pedagogo que é contratado para trabalhar no hospital, nem sempre ele tem essa formação específica, que também a gente sabe que é necessário, não basta ser pedagogo, né? Precisa ter esse conhecimento de causa, de hospital, de como lidar com esse processo do adoecimento, né? O processo também da não aceitação da doença. Então, são várias questões, principalmente questões ligadas às situações emocionais, que precisam ser fortalecidas e que precisam ser acompanhadas também pelo profissional da pedagogia. E aí, aqui a gente vai falar sobre a legislação e as políticas públicas que fortalecem e que são alicerce para a pedagogia hospitalar, tá? E o grande marco, né, da legislação, dentro do que diz respeito à garantia de direitos à educação para crianças e adolescentes, é a Constituição Federal de 88, certo? Então, a Constituição Federal, ela estabelece em seu artigo 205 que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Esse princípio fundamental, a necessidade de garantir o acesso à educação também para crianças e adolescentes em situações de hospitalização, tá? Então, é em qualquer lugar, a criança tem direito à educação, certo? Embora na Constituição Federal não diga lá que é também no hospital, não diz, mas subentende-se que é em qualquer espaço que essa criança, esse adolescente esteja. Então, se ele está no hospital, ele tem direito à educação. Para pensar uma criança que passa 2 meses, há umas semanas atrás, eu assisti uma reportagem de uma criança que estava há um ano hospitalizada. Essa criança que está há um ano hospitalizada, ao voltar para a escola, os colegas dela vão estar na série seguinte, se ela não continuar estudando, né? Então, como é importante levar essa escola, né, essa classe hospitalar para um ambiente hospitalar? Porque a gente vai ter a possibilidade dessa criança avançar em saúde e também avançar em educação e poder alcançar as habilidades necessárias naquele período para que ele possa se encontrar com os colegas e, assim, continuarem os estudos. A LDB também, né, a 9394/96, ela reforça o direito à educação para todos, prevendo a oferta de atendimento educacional especializado sempre que necessário, no caso, no ambiente hospitalar também, tá? Reconhecendo a importância de adaptar o ensino às necessidades específicas do aluno. Então, a LDB vai deixar claro a importância da adaptação de currículo, da adaptação de recursos, tá? Justamente para que a gente possa atender as demandas de cada espaço, de cada aluno ou paciente, né, que esteja sendo atendido. Outra lei, né, é a resolução número 2 de 2001, que vai estabelecer as diretrizes para a educação especial na educação básica, que inclui o atendimento educacional em ambientes hospitalares. Essa normativa, ela orienta os sistemas de ensino a organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique na internação hospitalar, ou atendimento ambulatorial, ou permanência prolongada em domicílio. Nós temos, por exemplo, uma criança que fez uma cirurgia, ela não vai ficar muito tempo no hospital, ela fez a cirurgia, passou o período de repouso, e aí ela vai retornar para casa, mas ela não pode ir para a escola. Esse aluno, ele também tem direito ao atendimento domiciliar, tá? Isso é o que a gente chama de atendimento educacional especializado, que vai atender a demanda do aluno que está impossibilitado de ir para a escola, tá certo? É importante dizer também que a gente tem
a Lei 13.716, que vai alterar a LDB 9394/96, e assegurar especificamente o atendimento educacional a aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regimento hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Então, a gente tem aqui a consolidação, né, a confirmação do atendimento, seja ele no hospital ou seja ele em casa, da pessoa, né, do adolescente, da criança, da educação básica, tá? Por isso que eu sempre estou falando de criança e de adolescente, porque é atendimento à educação básica, certo? Por tempo prolongado, seja para o tratamento de uma pós-cirúrgico, né? Seja para o tratamento de uma doença, seja para atender às necessidades dessa pessoa que está impossibilitada de ir para a escola, certo? Então, quando a gente fala de tanto da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e da pedagogia hospitalar, a gente vem falando sobre desafios, né? E aqui, mais uma vez, a gente vai lembrar que esses desafios da implementação, eles precisam da articulação entre diferentes setores, né? Saúde, educação, infraestrutura, o próprio poder público, como também a formação continuada dos profissionais da educação, tá? Por quê? Porque são esses profissionais da educação que vão estar sendo incluídos no espaço hospitalar para dar esse suporte necessário, esse atendimento necessário lá no hospital. Então, dentro desses desafios e perspectivas, a gente tem, a gente tem dentro desses desafios e perspectivas, a gente tem a formação dos profissionais, né, que um dos principais desafios para a implementação das classes hospitalares é a formação adequada de profissionais para atuar nesse contexto. Os educadores precisam estar preparados para lidar com as especificidades do hospital, adaptando suas práticas pedagógicas às condições de saúde dos alunos. Isso é algo que é fundamental. Não basta o Estado, o município, a instituição hospitalar contratar um pedagogo. Ele precisa ter uma formação mínima adequada para estar naquele ambiente, para fazer com que o paciente, que é aluno, possa ser atendido nas suas demandas, tá? A integração entre a educação e a saúde também uma questão bem interessante, né? Porque a efetividade das classes hospitalares vai depender dessa integração entre esses setores, porque é fundamental que haja articulação entre as equipes pedagógicas e os profissionais da saúde, para garantir um atendimento holístico, né? Um atendimento global, um atendimento dessas áreas interligadas às crianças e adolescentes hospitalizados. Você imagina o atendimento pedagógico está acontecendo, aí bem na hora que a enfermeira chega, e a enfermeira precisa fazer a medicação, mas o pedagogo não quer dar o espaço para a enfermeira. Não tem cabimento, né? É importante que essa articulação ela aconteça para que a saúde e as questões cognitiva, emocional desse paciente sejam atendidas de maneira correta. E as políticas públicas também, elas são fundamentais, né? No Brasil, principalmente, não se vive sem políticas públicas. A consolidação dessas classes hospitalares, ela requer o desenvolvimento das políticas públicas específicas e a destinação de recursos financeiros adequados. Como eu falei para vocês já, a gente precisa pensar que essas classes hospitalares, elas ainda são muito poucas no Brasil. Né? A gente precisa de mais classes hospitalares, a gente precisa de um atendimento mais efetivo, a gente precisa de uma valorização melhor, né? A gente precisa de mais condições, tá? É necessário que os governos federal, estadual e municipal reconheçam a importância dessa modalidade de ensino e invistam em sua expansão e qualificação. Então, assim, vocês
são pedras fundantes nesse processo. Então, quem sabe daqui a uns anos vocês vão estar dentro dos hospitais trabalhando como pedagogos hospitalares, tá? As classes, e aí a conclusão da nossa aula, né? Assim, chegando ao final, a gente é, falou hoje sobre o surgimento dessas classes hospitalares, e elas representam uma importante estratégia para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes em situação de hospitalização. Apesar dos avanços legislativos e das experiências exitosas em alguns estados, ainda há desafios a serem superados, como a formação dos profissionais, a integração entre os setores da saúde e da educação, o financiamento adequado e também a articulação entre estados, municípios, a federação. É fundamental que a sociedade e o poder público reconheçam a importância dessa modalidade de ensino e promovam ações para sua expansão e qualificação, né? Então, é importante que a gente deixe aqui esse recado para vocês, né, do quão é importante a gente fazer valer os direitos das crianças e dos adolescentes, tá? E nós, professores, vocês, futuros professores, pedagogos, somos uma parte desse universo que é a pedagogia. Então, a gente pode também colaborar para a divulgação da necessidade, das demandas dessas classes hospitalares nos nossos municípios, e assim fazer valer o direito que as crianças têm, que lhes é assegurado, tá certo? Então, aqui são as referências da nossa aula de hoje. Muita gratidão por vocês estarem aqui até esse momento. A gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Continuaremos falando sobre a pedagogia hospitalar e não deixem de ler o material que está disponível para vocês na plataforma, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.